Fala galera, bem-vindos ao sei lá o que cast. Esse lugar ainda não tem nome, velho. Mas, se você quiser ajudar a gente a sugerir nomes, então escreve aqui embaixo. O que você acha que esse podcast é nome do quê, né? Mas hoje eu queria me apresentar pra vocês. Eu sou o Gabriel Rodrigues, Rodriguinho, Valério pra alguns. Não sei como é que você me conhece, mas eu cheguei aqui até você e eu não tô sozinho. Hoje eu tô numa missão muito legal de falar sobre um tema que é muito importante pra todo mundo. E para isso eu queria chamar duas feras para me ajudar com isso. Lucão, se apresenta para nós aí. Galera, prazer, meu nome é Lucas, tenho 29 anos. Estou entrando para a área de tecnologia agora, passando pelo processo de transição exatamente ao mesmo tempo que a gente estava tendo esse papo. Então, estou aqui compartilhando um pouco de conhecimento e aprendendo com essa galera também. Fechou? E aí, donas? Bom, para quem não me conhece, sou o Donadon. Também vim de transição de carreira. Estou nessa transição de carreira faz uns 2 anos e 4 meses, mais ou menos. Antes eu vim da área de psicologia e aí, por paixão, acabei caindo aqui dentro da área de TI, não por coincidência, por um pouco de trabalho duro também, que eu vou esperar compartilhar um pouco aqui com vocês. É isso, mano. Como eles já deram a introdução, a gente agora vai falar sobre transição de carreira. E eu quero saber por quê? Por que vocês saíram de onde vocês estavam? Cara, essa pergunta é das boas, hein? Primeiro, para mim, desafios. Desafios. No meu perfil, eu sou uma pessoa que gosta de se movimentar por desafios. Viver uma vida na mesmice não é aquilo que a gente busca. Então, já tinha uma profissão como supervisor de operações numa indústria. E no ano passado, quando eu decidi iniciar a faculdade, que é um sonho, eu decidi fazer algo que fosse, para mim, menos cômodo. Porque eu poderia ter feito uma administração, uma gestão e continuar na área tranquilamente. Só que isso não é o caminho ideal para alguém que se desafia o tempo todo. Então, eu decidi ir para a área de tecnologia por afinidade. Tenho uns amigos, muita amizade nessa área. Então, eu falei, eu vou. E aí, foi quando eu decidi entrar na área de tecnologia, de paraquedas. Na verdade, sem paraquedas. E estão aí passando por esse processo. Né? Essa é a minha maior motivação. O desafio diário que a área de tecnologia proporciona. O que eu aprendo hoje, ele pode estar totalmente modificado por uma nova tecnologia amanhã. E isso, para quem gosta de desafio, é um prato cheio. Da hora. E você, dona Dom, mano, por que você saiu? Assim, eu te imagino, sabe, lá no. Pega a visão. Ele lá numa sala, assim, perninha cruzada, caderninho na mão, assim. O paciente num. É Djavan que fala? Divã. Divã. Contando, não, porque sei lá o que, vai você. Não, é isso, é isso. Por que você saiu desse cenário pra vir pra cá, velho? Pra telinha preta e letra verde? Cara, para ser bem sincero contigo, eu ainda não saí muito desse cenário, porque eu ainda sou psicólogo, mesmo estando dentro da área de TI. Porque você sabe como que é, né? Galera programadora, às vezes a gente dá uma surtada com os programas, então eu tenho um pouco dos dois, né? O pessoal que às vezes fica meio aloprado na programação e também os computadores que ficam um pouco meio descontentes, talvez ficar chorando por conta de Psicólogo algum total, update né? dos programadores. Mas, zoeiras à parte, cara, foi muito em um primeiro ponto, necessidade, né? Porque eu me formei dentro da graduação de psicologia e aí eu não cheguei a fazer os estágios, os estágios que eram, digamos assim, não obrigatórios para dentro de uma área como RH. E aí, por eu não ter tido experiência dentro da área de RH, quando fui tentar me alocar dentro do mercado de trabalho, já tendo formado, eu não estava mais dentro do período que eles permitiam, né, eu adentrar uma empresa para poder ter, digamos assim, aquele período de experiência, porque eu já tinha me formado. E eu não tinha experiência, porque eu não tinha prestado durante esse período, ou seja, eu fiquei meio que num limbo. E aí, dentro disso, eu comecei a fazer os atendimentos, mas estava bem esporádico assim. E depois de algum tempo eu comecei com as aulas de inglês. Para quem não sabe, eu também sou professor de inglês, O então cara é tudo. meio que multifuncional. Foi inclusive assim que eu entrei aqui dentro da empresa. E foi muito, eu não diria que foi sorte, mas foi oportunidade. Mas a maior motivação foi justamente, ok, eu tenho essa necessidade, digamos assim, de viver dentro desse mundo que a gente vive hoje, que é pagar contas, etc. Mas como que eu consigo aliar isso com também uma vontade que eu tinha, um gosto pessoal meu, que era, cara, eu adoro computação, eu adoro essa parte de mexer com computadores. E aí meio que aliou o útil ao agradável dentro de uma oportunidade que aí também a gente pode
comentar mais em outro momento. Da hora, cara. Mas assim, eu queria saber de vocês dois, assim, qual que foi, mano, a gota d'água, mano? Tipo, velho, acabou. Não dá mais. A partir de agora, eu vou começar a estudar, ou a partir de agora, eu quero mudar de carreira, velho. Não dá mais. Cansei. O que que foi pra vocês essa gota d'água? Para mim, é a estagnação do mercado. O mercado convencional, ele é muito estagnado. O mercado de trabalho convencional, ele é parado. Então, você tá... há uma escala, você começa aqui, faz assim, assim. Pronto. Chegou num determinado ponto, você adquiriu talvez o máximo de conhecimento que você poderia adquirir para aquela área. Então, é um mercado que não se movimenta. É um mercado que não te põe a correr atrás, diferente da área da tecnologia. Para mim, hoje, a tecnologia, vamos colocar como a galinha dos ovos de ouro, para quem busca uma mudança de vida. Mas claro que existe uma renúncia. Existe um momento da pessoa ter que, tipo, eu quero chegar nesse ponto porque eu tenho mais oportunidades. Por exemplo, hoje eu larguei um regime CLT em que eu tinha que me deslocar de casa para o trabalho, perdia 4 horas por dia, pro home office, 100%. Então, esse é o ponto da gente olhar e falar assim, não é isso que eu quero para minha vida mais. É isso que eu quero a partir daqui X tempo. Aham. Entendeu? Eu me imaginei nesse cenário. Tanto salário, que é o que nos movimenta, a gente precisa pagar a conta, mas também benefícios. Para mim, hoje, é melhor. Tá em Estou em casa, casa, não precisa né? pegar Não ônibus, preciso pegar ônibus, trânsito. não me estresso. Tipo, me estressei vindo pra cá. Tô uma semana sem dirigir mais 30 Eu minutos. também, velho. Botei meu carro na rua hoje, sabe o que aconteceu? Aham. Quebrou ali na frente. Me estressei vindo pra cá, cara. Falei, nossa, como eu aguentei essa vida durante tanto tempo? Então, Mas pra mim foi isso, foi um start. Na minha cabeça, falou assim, cara, você tem que mudar de vida. E o caminho, quando a gente para pra analisar, a tecnologia é o caminho que te proporciona isso. A curto, médio ou longo prazo. Vai do seu esforço. da hora, da hora. E você, Donaldão? Qual que foi, mano, a gota d'água pra você? Você, mano, Cara, acabou. igual eu falei pra você, pra mim acho que não foi uma gota d'água, foi a questão da oportunidade. Se Certo. juntou também com a vontade de querer entrar dentro disso, porque quando eu dava aula de inglês, né, era um tanto esporádico, de repente o pessoal cancela com você, não tem mais aluno, mesma coisa quando você está dentro da área clínica de psicologia, né, o pessoal de repente um belo dia decide que, cara, não quero mais fazer terapia, ou aí do lado do inglês tá meio apertado, não vou conseguir mais continuar com as aulas, isso sempre trazia muita instabilidade para você. E aí, no final de 21, eu conheci os donos daqui, não tanto por acaso, mas porque a minha Pode falar o daqui. o André, o Gessé e Narcia também e o Gian, que era o coordenador de desenvolvimento na época. Então, eu meio que dei aula para toda essa galera de inglês. Porque a coordenadora ela tinha saído de férias, eu preciso de alguém para me substituir. E aí eu tinha comentado com ela, até tinha chegado na época formatar o computador dela e tudo mais. Ela falou, acho que você vai se dar bem com eles, porque eles também mexem com a mesma coisa que você. Esse formato não deu certo. Exato. Eles colocam um pendrive lá e foi pendrive. começar de novo. Formato de computador, arruma celular também, micro-ondas. Não esquece da impressora. Impressora, verdade. Exato. Eu tive com o cara de TI. E aí, juntou nisso daí, eu lembro até hoje que o André, ele chegou pra mim e falou, cara, você vai trabalhar com a gente ainda, um dia. Isso foi no final de 21. E aí, em 22, conversando lá com o pessoal e tudo mais, um belo dia o Gian chegou pra mim e falou, Fê, acho que você tem perfil pra vir trabalhar com a gente. Porque eu puxava, né, conversa. Inclusive, se eu tô hoje aqui, é por conta desse notebookzinho. Embora ele brinque um pouco, nossa, cara, tem um Mac. Não, na verdade, isso daqui é um Chromebook, que eu dei uma brincada com ele e instalei Linux. E aí, eu aprendi a mexer com Linux e virei um administrador de sistemas por conta dele ter um cérebro e 4 GB de RAM. E aí, era o que eu tinha na época, e eu me obriguei, tipo, a aprender a mexer com o sistema operacional do Linux, por conta que isso era o que eu tinha na época. Ou seja, eu aprendia ou eu não aprendia a fazer as coisas que eu precisava. E foi essa oportunidade que o Jean me deu na época. Ele falou, Fê, acho que você pode vir aqui com a gente. E aí eu mostrava, tipo, usava isso daqui na aula com eles, etc. Eles sabiam que eu também gostava da área de tecnologia. E foi essa oportunidade. A gota d'água, acho que foi, em retrospecto, observar que, tipo, cara, tá incerto,
Mesmo eu dando aula de inglês, tendo psicologia, eu queria uma certeza na minha vida. E a área de tecnologia conseguiu me proporcionar essa certeza Da dentro hora. dessa oportunidade. Mano, trocando essa ideia com vocês aqui, tipo, uma coisa em comum que vocês acabaram de falar pra mim. Consegui chegar aqui, mas não foi com muito esforço. E você falou assim, consegui chegar aqui, mas com muita renúncia. Qual que é o desafio de vocês? Qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram na hora que vocês estavam fazendo essa transição? Dona Dom já fez, você tá fazendo aqui agora, Lucão. Qual que é o maior desafio pra você nesse momento? Fala um pouco do Lucas aqui pra galera, tipo, É, o Lucas é uma pessoa que acordava 5 horas da manhã para sair para trabalhar às 6. Pegava duas conduções para sair do Vida Nova, extrema periferia de Campinas, para trabalhar no Botafogo, das 8 às 6 da tarde. Saía de casa, saía do trabalho às 6, chegava às 7h30. A primeira renúncia é você entender que a tecnologia ela te permite ter liberdade, porque eu estudo 100% EAD, mas ela me obriga a me policiar. Então, eu chegar em casa e ter a renúncia de ter um tempo com a minha filha ou com a minha esposa e cumprir praticamente um horário de faculdade dentro de casa. Essa, para mim, no primeiro semestre, foi 100% da disciplina de olhar e falar: esse dia, esse dia e esse dia eu vou estar 100% focado nos estudos. Mas só que, lógico, fora os estudos da faculdade, quando a gente fala em tecnologia, a gente precisa aprender uma linguagem de programação, a gente precisa entender como é que funciona o mundo, como o mundo da tecnologia funciona em si. E aí foi quando eu decidi começar a estudar as linguagens de programação. Então, o Lucas, que acordava às 5 horas da manhã, já não acordava mais às 5 horas da manhã. O Lucas acordava às 3h30, 4 horas da manhã, para estudar uma linguagem de programação, pegar 2 ônibus, ir pro trabalho, trabalhar 8, 9 horas, chegar em casa, fazer as aulas da faculdade até 10, 10h30, 11 horas da noite, dormir e acordar no outro dia e começar esse mesmo processo. Então, a renúncia, ela vem da disciplina. Ninguém da, vai renunciar àquilo que, que, que você não vai se sentir bem. Então, é cansativo, era cansativo, ainda é, porque, por exemplo, até semana passada eu tinha que fazer isso. Hoje já não. Hoje, por exemplo, eu posso acordar às 6. top, top. 3 horas de sono a 3 mais. horas de sono a mais, né? Só que também não se acomodar. Então, hoje eu tenho uma maior liberdade por causa do ponto que eu estou fazendo essa transição. Só que eu também tenho que olhar e falar assim, não, eu ainda tenho pontos a trabalhar, eu ainda tenho uma graduação a concluir, eu ainda tenho projetos a desenvolver para poder entender melhor como as coisas funcionam. Então, o Lucas, ele está em transição o tempo todo, né? O Lucas está fazendo a transição de um trabalho para outro, mas a faculdade está lá, cara. O semestre está daqui 8 semanas, está chegando as provas, né? Os projetos, o open source, tudo que a gente vai fazendo tem que continuar. Para, no momento algum. E você, Dona Dom, qual que foi, mano, o máximo esforço ali, velho? Tipo, o seu grande empenho. Você falou, cara, tipo, nada por nada, né? Tu tem esforço envolvido. Uhum. Como é que foi essa trajetória tua, mano? Cara, acho que o maior esforço foi quando eu entrei aqui e o esforço foi de eu não desistir de mim mesmo. Porque eu já ouvi você trocando essa ideia com outras pessoas que é síndrome do impostor. Da Sim, hora. essa síndrome aí. Então, cara, eu lembro que os 6 primeiros meses aqui pra mim foram bem difíceis porque eu me cobrava demais. E aí, quando a gente vem de uma transição de carreira, eu particularmente de uma transição de carreira de uma área totalmente distinta, psicologia, cara da humanas, que a pessoa tá fazendo aqui com TI, né? Aí foi justamente, acho que o maior esforço foi eu acreditar em mim mesmo. De que, não, eu tô aqui, eu vou fazer acontecer, sabe? É, não cheguei a ter que passar por tantas dificuldades, igual o Lucas aqui, de ter que acordar de madrugada para poder estudar, etc. Mas não que também não tenha suas dificuldades, de, por exemplo, putz, e agora? Como é que faz? Não deu certo. E aí você tenta de novo, e aí você tenta de novo, e aí você vai. Acho que o empenho e você não desistir de você mesmo, mesmo de repente quando você encontra algum roadblock, e aí entra também um outro assunto que eu já cheguei a comentar com outras pessoas aqui, de você ter
artifícios para você poder utilizar. Por exemplo, patinho de borracha. Legal. Você saber que você não está sozinho nisso daqui, que de repente tem outras pessoas que podem te auxiliar, para de repente ser um patinho de borracha, para você poder perguntar. Acho que um dos maiores empenhos que eu tive aqui foi justamente vindo de duas profissões que eram altamente individualistas, aprender a me comportar dentro de equipes. E aprender a ter esse contato com as outras pessoas e trazer um conhecimento que elas podem me auxiliar também. E não, tipo assim, correr na praia pensando, tipo, nossa, eu não consigo. Não, pera, eu não estou sozinho para enfrentar isso daqui. Tem outras pessoas também que podem me apoiar. E acho que o que eu aprendi aqui dentro foi justamente isso, desse sentimento de equipe. De que você está com alguma dificuldade, cara, você não está sozinho enfrentando essa dificuldade. Tá? Por exemplo, Stack Overflow está aí para isso. Né? A gente nunca está enfrentando essas dificuldades sozinho. Tem alguém em algum lugar do mundo, em algum ponto Que tá da sofrendo história também. que já sofreu por isso e é questão de você perseverar e conseguir encontrar, de repente até ajudar outras pessoas, encontrando e compartilhando uma solução que você tenha chegado. Da hora. Vocês tocaram num ponto aqui, vamos falar sobre isso. Síndrome do impostor, né? Pra quem não sabe o que é síndrome do impostor, é aquele momento em que a gente acaba esquecendo um pouco de quem que a gente é, das capacidades que a gente conseguiu e começa a olhar para todas as oportunidades que a gente tem e pensar, isso é sorte. Tô num lugar que eu não mereço estar, tô fazendo uma coisa que qualquer outra pessoa poderia estar fazendo e, cara, quando chega a dúvida pra você assim, fala, será que isso é pra mim? Eu acho que você já tá com um pezinho ali na síndrome do impostor. Dona Dom já teve, Luquinha já teve? Então, é o que mais tem. Vamos falar sobre essas experiências aí. Vamos falar sobre essas experiências aí. Eu também tenho umas pra compartilhar, mas pra, tipo, conscientizar todo mundo e, tipo, velho, na minha concepção, a gente vai ter esse síndrome do impostor a todo momento da nossa vida. Mas a gente tem que saber administrar de algumas formas. Mas vamos lá, vamos contar as experiências aqui. A minha é a básica, cara, porque assim, 29 para 30 anos, né? Família, conta. Aí você começa a passar pelo processo de estudar e você começa a falar, cara, isso não é pra mim. Tipo, você vê, você tá fazendo, você vê que tá acontecendo. Cara, seu primeiro Hello World saiu. Depois do seu primeiro Hello World saiu, você consegue chamar o amém, você consegue começar a estruturar uma linguagem, começar a estruturar um código. Só que assim, na sua cabeça, aquilo ali ainda é muito pouco, mas já é algo. E eu me cobrei muito em questão disso. Tipo, eu olhava e falava assim, mas pô, tá muito pouco. Só que eu não coloquei na minha cabeça que ano passado eu não sabia nada. Agora eu já sei. Então eu comecei a me pegar nessa síndrome do impostor e em olhar e falar assim, pô, foi uma das ideias que eu troquei contigo, inclusive. Eu falei, cara, eu não tô vendo resultado no que eu tô aprendendo. Não tô vendo. Tipo, eu acho que não vai dar fruto isso aqui, talvez. Só que aí, quando você me falou sobre a síndrome do impostor e me alertou sobre os perigos que ela tinha, aí eu comecei a entender, falar, não, peraí. Ano passado eu não sabia nem o que era uma IDE. Agora eu sei. Pronto, já é um começo. Agora eu já consigo salvar uma pasta, um diretório. Então, peraí, já tem um caminho. Não, então chega a síndrome do impostor na minha vida. Eu vou chegar lá da maneira que for necessária, com os caminhos que forem necessários, mas ninguém vai tirar aquilo que eu conquistei. Ninguém vai tirar, ninguém vai colocar, vai querer frear o meu avanço, principalmente eu mesmo. Foi Aham. isso que eu coloquei pra mim. Que eu senti que eu me cobrava muito e eu mesmo estava freando o meu avanço. Então eu falei, não, vamos colocar cada um no seu lugar agora, calma a ansiedade, É difícil, né? coloca a ansiedade no lugar dela e não, vamos lá, estrutura bem um plano de estudo, pega um método legal, uma galera, um conteúdo legal, não, é isso, beleza. Abre o teu GitHub, ou se você, que nem eu, por exemplo, eu não me acostumei com GitHub, mas, por exemplo, eu tenho uma pastinha que eu salvo os códigos que funcionaram. E aí eu olho do meu Hello World, é um projeto que eu entreguei, tipo, uma biblioteca, com gerenciamento e tudo. Putz, cara, um avanço enorme. Então, a minha síndrome do impostor passou quando eu realmente entendi que eu estava começando Aham. e que eu tinha que respeitar o meu processo de início. Da hora, Aí, cara, já era. Pra mim, tudo fluiu mais leve. da hora. Meu Leve, rolê foi isso. leve. Conta, eu quero ouvir a tua experiência do lado pessoa que sofreu e depois quero ouvir o teu lado psicólogo falando sobre isso. A gente tem um psicólogo aqui. Aproveitando que tem dois em um, né? Tem dois em um? Mas, cara,
Não querendo te desmotivar, mas eu não posso dizer com certeza que depois fica mais fácil. Mas eu queria dizer que, com certeza, conforme o tempo vai passando, e você vai tendo não só as entregas, mas o contato e o convívio com outras pessoas, a gente deixa de ficar tão ensimesmado, tão se cobrando, porque às vezes a gente é o nosso pior inimigo. Não são nem outras pessoas que estão cobrando a gente. Tipo, poxa, você não entregou, e aí como que vai sair? É a gente mesmo se cobrando. Tipo, o que que os outros de repente vão pensar se eu não conseguir entregar isso? Só que acho um dos grandes erros que a gente tem quando a gente entra na área de tecnologia é olhar para todo mundo que já passou por todo um processo, e imaginar, cara, olha como essa pessoa manja disso. E a gente automaticamente querer se colocar naquele mesmo patamar sem levar em consideração todo o processo que levou para chegar até ali. E a gente desconsiderar o nosso próprio processo também no meio disso tudo. Porque não vai ser da primeira vez que a gente vai acertar o Hello World, não vai ser da primeira vez que a gente vai conseguir debugar o troubleshooting, que a gente vai conseguir deixar tudo livre de bugs. E acho que isso indica justamente o quão é necessário não só a gente ter essa confiança na gente mesmo, mas poder ter esse feedback das outras pessoas. De ter noção de que a gente, como eu já tinha comentado antes, né, a gente não está sozinho nessa batalha, por assim dizer, de fazer uma entrega ou de concluir algum projeto. E esse contato com as outras pessoas, seja, por exemplo, no nosso time, com os nossos gestores, é muito rico, porque às vezes eles vão trazer uma perspectiva tua que você não está conseguindo ter de você mesmo. Do tipo, mano, você está indo bem. Só que às vezes a gente fica tão naquela fissura do tipo, não, eu não estou conseguindo desempenhar, não estou conseguindo produzir uma entrega, na verdade você tá entregando, você está produzindo. Mas às vezes a sua barra está tão lá no alto por você se comparar com outras pessoas que já passaram por experiências. E eu, como júnior, às vezes eu olhava para a galera e falava, mano, olha só isso daqui que o pessoal está fazendo. E eu não consigo chegar nesse nível, mas por que eu não consigo chegar nesse nível? Porque eu ainda não tive experiência. E aí, olhando do lado psicólogo, igual você tinha comentado, acho que é justamente ter, digamos assim, uma metacognição que olha para essa crítica que muitas vezes a gente tece na gente mesmo, do tipo, cara, você não consegue, você não tem conhecimento, e talvez, tipo, tá, eu não tenho conhecimento, mas eu estou aprendendo. Apesar de eu não ter isso agora, hoje a gente saiu para almoçar e fizeram um comentário sensacional, que foi o seguinte, cara, eu estou disposto a aprender. Eu não sei aquilo, mas eu vou aprender. E é justamente a síndrome do impostor, acho que vem quando a gente já imagina aquele pacote vem pronto. Uhum. E aí, quando a gente consegue ter uma outra perspectiva, olhar de fundo e perceber, opa, pera, mas estou sendo muito exigente. E não que a exigência não seja boa em certos aspectos, mas em que nível que eu estou me enquadrando nessa exigência? E a gente conseguir olhar de uma forma mais honesta com a gente mesmo e perceber que tem degraus a serem trilhados no meio disso tudo. Da hora. A minha experiência com a síndrome do impostor, cara, ela veio várias vezes. Várias vezes. Eu não sei se vocês sabem, mas eu também fiz uma transição de carreira. Não tão grande assim que nem vocês, de sair de um setor totalmente diferente. Eu estava na tecnologia, vim para outro bracinho da tecnologia. Analista de dados, vim para desenvolvimento. Mas bastou isso, cara, para eu chegar na minha primeira semana em que o pessoal falou: não, estima tal coisa, vamos fazer aquilo ali, que eu já fiquei tipo, nossa, velho, acabou, velho. Eu vou ser mandado embora daqui 3 dias. Eu já vou começar aqui a atualizar meu LinkedIn aqui que não vai dar certo. E aí foi o primeiro contato que eu tive com a síndrome do impostor foi nesse momento, em que eu, tipo, comecei a ver coisas novas, em que eu não tinha conhecimento e eu achei que eu já devia ter. E é muito o que você falou. Olhei para outros programadores, outras pessoas que já trabalhavam há muito mais tempo do que eu ali. Eu estava acabando de entrar. E eu queria ter o mesmo nível de conhecimento que os caras, para que eu tipo, pudesse estar ali falando junto com os caras, para que eu pudesse estar trabalhando junto com os caras. Na minha cabeça, e olha só que erro, né? Eu tinha que estar no mesmo nível que os caras para trabalhar com eles. Se eu soubesse um pouco menos, eu já não servia para estar naquele time. Eu ia estar freando o meu time de entregar as entregas, de fazer as entregas deles. Mas não, cara, quando você hoje um pouco mais maduro, quando você olha para a estrutura de um time e vê que dentro de um time a gente tem senioridades diferentes e elas se complementam porque são diferentes, aí você fala, cara, não faz sentido a gente ter pessoas mais júniores aqui, pessoas mais sêniores ali, porque cada uma delas, apesar de a gente estar no mesmo produto, a gente está desempenhando papéis diferentes e isso faz com que o produto rode. Se a gente tivesse todo mundo sênior aqui, ia rodar? Ia, mas ia ficar mais batendo uma cabeça do outro do que as coisas acontecerem. Mas o que me pegou
assim, bastante, pra eu conseguir sair dessa síndrome na hora que eu tava ali. E toda vez que eu caio nela, não parei, ainda caio nela. Toda vez que eu caio nela, eu respiro um pouquinho. É lembrar muito o que você falou, dona, de que eu tô no processo ainda, né? Existe um processo de aprendizado e uma grande troca acontece também. Eu acho que vocês que estão transitando há pouco tempo e estão vindo mais maduros para o mercado, maduros eu falo, pô, tem experiência em outro mercado, já tem filho, já mora sozinho há um bom tempo. Meu, experiência de vida que vocês trazem de outros setores agrega tanto dentro de qualquer time em tecnologia que essa troca que a gente faz de beleza, te dou aqui um pouquinho do que eu tenho técnico e me dá um pouquinho do que você tem de vida, de maturidade. Toma um pouquinho das minhas hard skills, se você não sabe, deixa aqui. E eu te dou um pouquinho da minha soft aqui. Eu acho que essa troca compensa tudo. Aí no momento que você fala assim, cara, eu não tô só aqui sugando, segurando meu time lá para baixo. Tinha isso na minha cabeça. Eu tô trocando informação com eles, a gente tá crescendo cada um juntos, eu tô ensinando e também tô aprendendo. Aí eu respirei e falei, cara, tá suave, tá suave. Eu tô entregando o melhor com o que eu tenho agora, sabe? E tá tudo bem. Tá tudo bem você ser melhor hoje do que você vai ser amanhã. Esse é o natural. Esse é o natural. É o E caminho, né? é o caminho. E foi aí que eu comecei a respirar um pouco mais. Mas eu queria saber de vocês, mano, qual foi, pra você ainda mais vai estar mais feliz, mas qual foi o maior trampo, assim, tipo, desafio mesmo? Fiz minha transição, tô no outro trampo agora. E aí? Mano, pra mim tá sendo a ansiedade de lidar com o novo. Eu sou muito acelerado, cara, às vezes, né? Então, esse momento que eu tô passando, eu tô o tempo inteiro assim, ô, mano, mas tipo, por que que isso aqui não tá funcionando de tal jeito? E hoje, tipo assim, na Daily Report no final do dia, eu olhei pro cara e falei, mas, mano, cara, isso aqui era tão simples de resolver, né? Aí ele olhou pra mim, Lucas, tá, mas não é a gente que vai resolver, é outra pessoa, mano. Não tá no seu rolê ainda, calma aí, velho. Mas é porque onde eu tava, eu tinha esse hábito, essa skill de, tipo, de resolver esses problemas. Então, pra mim, tá sendo lidar com a ansiedade, lidar com o novo. O- É estranho, é desconfortável, realmente tira da zona de conforto. Mas, cara, é super maneiro. Você só tem que respeitar o processo. Da hora, Respeita o processo que vai dar certo. da hora, É isso que eu tô aprendendo, tipo, nessa semana de integração aí. da hora. E você, Donadão, como é que foi, mano? Cara, dificuldades, né? Mano, acho que assim, é, porque diferente do Lucas, eu não atuo diretamente como dev, né? Eu sou DevOps, inclusive, acho que eu não tinha mencionado esse detalhe antes. Então, eu atuo mais dentro da parte de infraestrutura. E uma particularidade da área de DevOps é que não é só uma ferramenta que a gente tem que dominar, né? É um Inclusive tem monte. a ferramenta, o iconezinho do polvinho, né, do Kubernetes, e como DevOps a gente se sente um pouco como se fosse canivete suíço, né? Então tem que manjar de Docker, tem que manjar de Terraform, tem que manjar de Kubernetes, tem que saber de AWS, Azure, GCP. Então são todos esses detalhezinhos que tem que confluir para gerar o produto final que entrega, né? Por exemplo, de um ambiente. E aí, acho que uma das peculiaridades que me gerou mais dificuldade foi justamente é, não saber muito bem o que vinha depois. Ficar um pouco no escuro, do tipo, tá, mas e aí? E dentro da transição foi um pouco disso de, tá, mas eu tenho que manjar mais de Docker, eu tenho que manjar mais de Kubernetes, o que vem agora, sabe? E acho que respeitar um pouco do seu próprio tempo e entender que as coisas vão se ajeitando e também de que, igual eu tinha comentado antes, é, tem material disponível para você conseguir entrar em contato e ter um direcionamento. Por exemplo, roadmaps, que eles dão um certo uma tabelinha, por assim dizer, de que, cara, você pode ir por aqui, você pode ir por ali. Não que tenha o caminho certo, mas tem o caminho das pedras. De repente você pode se inserir, se inteirar e ter um pouco mais de visão do que vem depois. Acho que um dos meus maiores medos era justamente ficar no escuro, do tipo, tá, eu tô pegando isso, mas e aí, o que vem depois? O que precisa para ter deploy? O que eu preciso ter para, por exemplo, uma infraestrutura funcionar dentro da Azure, ou dentro da GCP, AWS? E aí, conforme foi passando o tempo, e aí o time me ajudou, fui pegando tutorial, e você tem um pouco melhor uma visão desse escopo, né? De que, cara, é assim que funciona.
E acho que ter essa visão de lá na frente vai funcionar mais ou menos desse jeito, e você saber quando entra uma requisição, entra um chamado novo, o pessoal está precisando disso, e você saber, então vou precisar ir por aqui, vou pegar aquilo aqui e vou juntar dessa forma. Acho que isso foi minando um pouco a síndrome do impostor e tirando um pouco daqueles medos, daquelas dificuldades que eu acabava sentindo. Da hora, você tem a caixa de ferramentas e saber usar, né? Exatamente. Tipo, pô, tem um parafuso aqui, velho. Vou martelar ou vou usar uma chave? Tá ligado? Exatamente. Manos, eu queria, tipo, de vocês assim. Beleza, vou me colocar como um personagem aqui agora, tá? Vou usar um dos meus nomes. Sou o Valério aqui agora. Eu trabalho hoje numa sorveteria, né? Falei sorveteria porque eu quero um sorvete. Trabalho numa sorveteria e eu quero transitar, velho, de carreira. Qual que é o início ideal que vocês dariam, tá ligado? Eu sei que cada um de vocês seguiu uma trilha um pouco diferente, e é legal por isso, porque a gente tem aqui trilhas diferentes. Mas qual que é o conselho de início que vocês dariam pro Valério? Tipo, cara, tá querendo pensar em transição, faça isso e não faça aquilo. Cara, eu vou falar o que eu fiz por mim. Antes feito do que perfeito, Top. apenas comece. Assim, acha a área que você vai se identificar, porque se você está buscando uma carreira, eu imagino que é algo que você vai querer fazer o resto da sua vida. Aham. Eu não imagino algo que você vai querer fazer por apenas 10 anos, mas algo que você vai querer criar realmente um plano ali. Cara, antes feito do que perfeito, apenas comece. Vê o que for necessário. Claro que existem coisas que têm requisitos. Veja se você cumpre os requisitos. Às vezes, você quer cursar uma área de exatas e você não é bom em matemática. No caso. Putz. Mas você é bom em lógica, entendeu? Nem eu, cara. Eu sou uma pessoa extremamente lógica. Matemática, se você me dá uma calculadora, eu resolvo. Mas a lógica não. Se a pessoa não for lógica, pra gente que faz essa parte de programação, não funciona. A gente tem que ser lógico. Mas, por exemplo, a pessoa pode ser de humanas. E aí Mas ela não gosta de ouvir as pessoas. Ou ela não gosta de, às vezes, lidar com papéis, ou ler muito. Então, cara, antes feito do que perfeito, começa e respeita o processo. É o principal. O que não fazer? Não pensar muito no futuro. Eu, por exemplo, eu tenho uma experiência muito pessoal que eu gosto muito de contar, por exemplo, eu sou faixa marrom de jiu-jitsu. Da hora. Sou faixa marrom. E, cara, eu comecei no jiu-jitsu por uma necessidade física. Eu era obeso com 15 anos. Sério? Sim, Mano, eu não sabia. eu era obeso com 15 anos. E, cara, quando eu comecei com a intenção de perder peso, ter uma atividade física. Quando eu iniciei, cara, eu fui gostando. Só que aí o meu professor, ele sempre falava assim pra mim, Lucas, não pense daqui 10 anos. Pense daqui 2. Porque daqui 2 anos é a minha próxima troca de faixa, é o próximo degrau da minha escada. E o meu mestre sempre me ensinou isso, Lucas. Ó, planeja a curto prazo. Mas, cara, você tá pensando lá no final. Às vezes você, que nem eu, uma das viradas-chave que eu tive foi por muito tempo que eu adiei, é o quê? Mas, pô, uma graduação dura 4 anos. Pô, eu posso chegar daqui 4 anos formado ou daqui 4 anos não formado. 4 anos vai passar de qualquer jeito Verdade. se eu não morrer. Então, é isso. Comece e não desista com as dificuldades que aparecer. Porque senão você vai parar em todo semestre. Da hora. E qual conselho você dá pro Valério, sorveteiro, que quer Cara, trocar de carreira? Valéria, o conselho que eu tenho para você, minha querida, é o seguinte: pessoas, Legal. contato. Porque se eu estou onde eu estou hoje, é por conta de pessoas que acreditaram em mim. É, não só eu também ter acreditado em mim, no meio de toda a síndrome do impostor, que até hoje acontece em determinados momentos, isso ainda não passou. É, mas se eu estou aqui hoje, fazendo o que eu faço, foi porque pessoas olharam para mim, mesmo de uma outra área, e falaram, cara, vou apostar nessa pessoa. Andrezão, a gente se conheceu, você foi a primeira pessoa que eu dei aula, quando ele estava aqui fazendo um intensivo de inglês, antes para ir lá para o Web Summit, Aham. em 2021. E, cara, ele acreditou em mim, o Jean acreditou em mim, e você ter contato com pessoas que acreditam em você, você fazer esse networking, acho que dentro da área de tecnologia, uma coisa que é muito essencial é você conhecer pessoas.
Porque aí, cara, com o contato que você fez aqui, que conheceu outra pessoa e tudo lá, e daí você fala, mano, eu queria ingressar para a área de tecnologia. Foi um pouco do que aconteceu comigo, né? Ficaram sabendo, né, que eu meio que mexi em computadores. E aí tem todo o rolê do tipo, cara, você sabe configurar a impressora? Não, brincadeira. Não foi pela impressora que Não, mas o celular tô consertando aqui. Não foi pela impressora que eu entrei, mas eu entrei não inicialmente na área de DevOps, eu entrei na área de infra. E aí, depois de 4 meses, eu fiz a transição para a área de DevOps. Então, eu comecei fazendo troca de pente de memória RAM, fazendo formatação de computador. E aí, depois, me alocaram dentro da área que eu estou hoje, que é a área de DevOps. E foi muito dentro disso, de que, cara, se rodeie de pessoas, o máximo que você puder, porque você não sabe que oportunidade que pode surgir disso. Da hora. Claro, também tem com certeza você cuidar do teu e fazer aquilo antes feito do que perfeito, mas também se você não tiver alguém para mostrar aquilo, para de repente validar uma oportunidade sua, é muito difícil de repente você conseguir uma locação. Então acho que é uma união dos dois, de você cuidar do seu igual, tipo, eu não esperava que em 2019, quando eu comecei a mexer nisso daqui, ou quando eu era pequeno, porque dentro da área da psicologia, antes de eu ir para a área de psicologia, meu pai foi DBA durante 30 anos. Da hora. Explica pra gente o que é DBA, pra quem não sabe. DBA é Database Administrator, ou seja, administrador de banco de dados. E eu lembro, um dia, eu devia ter uns 5, 6 anos, que eu estava jogando lá no computadorzinho, o joguinho travou, e aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, o computador tá possuído. Tá tocando musiquinha aqui e o joguinho sumiu. O que tá acontecendo? E aí eu lembro que ele abriu uma telinha preta com um monte de coisinha que na época eu não entendi o que era. E aí ele conjurou alguma mágica lá. Ele fez a musiquinha parar. Tipo, do nada. Eu falei, cara, eu quero saber como que ele fez. Ficou aquela sementinha, manja. Então, até mesmo nisso teve pessoas. Teve uma pessoa lá atrás que plantou essa sementinha de curiosidade em mim e em algum momento ela germinou. Em 2019, no caso, que foi quando eu comecei a mexer mais com a parte de hardware, por conta disso daqui, que era altamente limitado, e até hoje é limitado, 4 GB de RAM e um cérebro. Se não fosse aquilo lá atrás, juntar com essa curiosidade, por assim dizer, e ter uma oportunidade lá na frente, igual me concederam, eu não sei se ia estar aqui hoje. Então, foi justamente essa confluência permitida por pessoas que fez eu chegar onde eu tô hoje. Da hora. Mas vamos lá. Ainda Valério aqui. Aonde é que eu encontro essas pessoas? Tipo assim, beleza, você conseguiu encontrar por alguns meios, você por outros, mas quais são os caminhos que vocês dariam pro Valério hoje? Beleza, decidi que eu quero ir para a área de tecnologia, tô ainda tentando entender o que que eu vou estudar, mas eu não conheço ninguém. Como é que vocês podem me sugerir, me dar uma dica de para onde eu encontro as pessoas? E quando eu encontrar as pessoas, como é que eu vou saber que é aquela pessoa certa para eu, tipo, me ajudar ou não? Cara, eu costumo dizer que você encontra pessoas onde existem pessoas. Da hora. Talvez na sua sorveteria, Beleza. um cliente seu, né? Mas tudo bem. Tipo, às vezes o espaço físico não nos proporciona, talvez, esses encontros. Mas, cara, acho muito difícil. Internet tá aí, cara. LinkedIn, GitHub, Discord. Que mais, cara? Que a gente. Fóruns. Fóruns. Stack Overflow, Telegram. É. Então tem N maneiras de hoje você criar um networking, né? E a famosa tia da minha prima, de fulano, de ciclano, Que tem um primo que que... tem um primo, é uma das maneiras, mas eu falo da minha experiência com o networking, né? Por exemplo, eu tenho amigos nessa área, você é um deles, o Felipe, meu padrinho de casamento, é dessa área. Só que, tipo, eu tenho dificuldade, por exemplo, em expandir esse conhecimento físico. Eu tenho, por exemplo, por N motivos, dificuldade de estar no mesmo local que essas pessoas estão. Então, aí eu parti por virtual, que é, por exemplo, cara, grupão da faculdade. Tipo, eu tô no segundo semestre, mas tô lá no grupão dos caras que estão finalizando. Da hora. Pronto. É um meio de criar o network, que eu achei que para mim foi válido. Talvez pro Valério funcione também. Seja um caminho, né? Seja Seja o uma opção. caminho. Cara, acho que lugares inusitados sempre vai ter alguma oportunidade. Por exemplo, já aconteceu comigo
de eu estar na academia durante o horário do almoço, que é o horário por padrão do profissional de TI na academia. Quando ele vai. Pelo menos na academia que eu vou. Pelo Entendi. menos na academia que eu vou. E aí, cara, por coincidência, ou talvez não tanta coincidência do universo, e aí a academia é um cenário hipotético, eu não quis essa história, de repente essa possibilidade, mas é o que aconteceu comigo em algumas situações. Você tá lá conversando, trocando ideia, você fala, não, porque eu tenho que voltar, que tem uma reunião e tudo mais. Você fala, bem, cara, você é da área de TI também? Fala, pô, também sou da área de TI e tal. E aí você começa a trocar figurinha, você vai, conversa com uma pessoa aqui e ali, aí até para trocar essas experiências. De, pô, que stack que você utiliza e tudo mais, e ter um pouco mais dessa expansão, por exemplo, de conhecimento até mesmo, do que, por exemplo, de oportunidades. E acho que para além, por exemplo, desses ambientes físicos, igual o Lucas comentou, ambientes virtuais, a gente tem muito dessa facilidade, até por a gente trabalhar com tecnologia, né? De repente a gente pode se utilizar isso daí. Cara, por mais um vídeo que apareceu lá, YouTube, algum comentário que alguém fez lá, Stack Overflow também que você comentou, mas até mesmo, tipo, ir para lugares que tem pessoas, igual o Lucas disse, de, sei lá, cafeterias, você chegar e trocar ideia com alguém, você nunca sabe direito o que você pode descobrir no meio disso. LinkedIn também é uma possibilidade, você nunca sabe de repente o que vai surgir, e você se mostrar. Você mostrar que você está fazendo algo. Porque se as outras pessoas não saberem que você está querendo transicionar para a área de tecnologia, que você já tem alguma experiência com a área de tecnologia, não tem muito do porquê, de repente, elas mostram. Nossa, aquele cara, ele manja de tecnologia, mas o que ele conhece? Entende? Acho que você fazer um pouco também a sua própria propaganda ajuda. Da hora. Teve um caso, cara, isso é até maneiro, velho. Foi esse ano, de um cliente que eu fui atender na empresa que eu trabalhava. Cara, eu cheguei na casa do cara, eu e o meu parceiro, lá atendendo o cara e tal, e sim, conversa vai, conversa vem, cara. Eu não sei, porque naquele dia eu falei, cara, mas trabalha com o quê? Ele, mano, eu trabalho com tecnologia. Eu, mas que tipo de tecnologia? Ele, não, mano, assim, eu analiso dados. Faço análise de dados. Por quê? Eu falei, não, cara, eu estudo e tal. Ele, deixa eu te falar uma coisa, de verdade, mano, assim, ó, cara, ele me deu um caminho. Tipo assim, ó, busca esse portal, esse material. Então, por exemplo, às vezes, lugares inusitados vão te trazer contatos que eu nem imaginava. Então, por exemplo, aí depois trocamos contato, segue LinkedIn aqui, segue LinkedIn lá. Essa semana eu lembrei desse cara, mandei um. Falei, mano, ô, você lembra de mim? Não, lembro. Tal, deixa eu te falar, passar um rolê. Cara, consegui uma vaga dentro daquilo, eu não imaginava, tal. Você pode. O cara falou, não, beleza, mano. Ó, dá uma lida nesse material aqui, que vai te ajudar. Então, por exemplo, um contato que, por um acaso, num local totalmente inusitado que eu fiz, vai me ajudar a desenvolver nesse processo de transição que eu estou passando agora. Então, lugares, pessoas, maneiras, a gente não pode se limitar ao que a gente tem agora. Mas também a gente não pode se limitar a não conversar, porque hoje, por exemplo, eu sinto muito dessa dificuldade das pessoas, de não querer conversar, de não falar, ô, nem ele. Às vezes está na academia, assim, mas você também trabalha na tecnologia, às vezes você malha com o cara há um ano, E não sabe. ele não sabe. Então, para quem está buscando transicionar, entender que ele também tem que se movimentar. Ele também tem que estar ali e vender o peixe dele, né? Por pessoas acreditam em pessoas. Básico. Por exemplo, ele teve uma mega oportunidade, alguém acreditou nele. Mas porque um dia ele vendeu o primeiro peixe dele, que era como um professor de inglês. Então é super maneiro, cara, essa ideia de você criar um network em locais inusitados. Talvez ele não imaginava que esse primeiro contato trouxesse ele aonde ele estava hoje. Então, essa é a dica para quem está transicionando. Conhecer pessoas, se conectar com essas pessoas, vender o peixe. Anota aí, rapaziada. Anota. É, vamos lá. Conhecer pessoas, conectar com pessoas, vender o teu próprio peixe. Que mais? Cara, acho que tá meio implícito, né? Mas também estudar e ter pelo menos domínio de alguma área. Que você se sinta confortável de mostrar para outra pessoa de que, cara, eu tenho domínio nisso. Porque isso vai, acredito eu, né?
mostrar para os outros que, poxa, essa pessoa teve esforço e aí ela tá correndo atrás daquilo. Porque no meu caso foi eu ter domínio, por exemplo, de administração de sistemas Linux, e aí isso me abria a porta para entrar na área de DevOps, que tinha um certo paralelismo. Uhum. Então você mirar também, tipo, cara, eu quero, sei lá, virar QA. E aí você ir mais ou menos trilhando o caminho das pedras de pegar algum escopo dentro da área de QA, por exemplo, ou de uma área de dev, se familiarizar com aquilo. Conhecer um pouco do linguajar que envolve aquilo lá e, de repente, quando você conhece alguém, porventura, que de repente você nunca sabe como pode acontecer, você jogar meio que o verde, né? Para ver o que vai, tipo, nossa, você manja dessa stack? Você conhece dessa tecnologia? Pô, peraí, eu conheço uma pessoa que também mexe com isso, mano. E você começar a conectar os pontos. A gente nunca sabe o que isso vai virar lá na frente, mas porventura a gente consegue olhar para trás e falar, mano, se não fosse isso ter acontecido que conectou com outra coisa, de repente essa oportunidade não teria surgido. Massa. Mano, eu queria agora fazer um bagulho diferente aqui agora. Vamos lá. O Lucas tá começando a transição dele agora, primeira semana. Você já tá desde 2021, comecinho de 2022, né? Isso, de 22. 22. Então já são 2 anos nessa transição. Sim. Quais são as dicas de ouro, assim, que você daria pro Lucas que tá começando agora na transição dele e pro Valério também, que tá fazendo essa transição? Quais são as dicas de ouro mesmo que você daria pra quem tá agora, nesse processo de transição? Acho que a maior dica seria não pense que aquilo que você fez no passado vai definir o que você vai ser no futuro. Porque se eu olhasse para trás e pensasse, tipo, cara, eu fiz uma graduação de psicologia e ponto, ou tipo, o que eu sei é dar aula de inglês, e não olhasse para frente e pensar, tipo, cara, tem essa outra possibilidade, e eu estou disposto a, de repente, tomar as dores que envolvem aprender programação, é, me inteirar do mundo da tecnologia, que a gente sabe também que é muito vasto e às vezes tem peculiaridades que não são tão fáceis da gente entender. E às vezes a gente olha para trás e se questiona, né, um pouco da síndrome do impostor de será que isso realmente é para mim? E talvez no início, igual o Lucas falou, antes feito do que perfeito, o início não vai ser aquelas coisas, mas a gente também não desistir da gente mesmo, porque lá na frente, o Luquinhas, que entrou junto comigo, ele entrou 3 meses antes de mim, e no início ele sempre falava pra mim, tipo, cara, o Lucas do futuro vai agradecer por eu ter feito isso hoje. Da hora. E aí, quando chegava no dia, ele falou, nossa, eu agradeço muito pelo Lucas do passado ter feito isso, saca? E acho que é justamente isso da gente se dar esse crédito de não se determinar por aquilo que a gente já fez dentro de um momento da nossa vida e olhar com uma esperança também no futuro de que, cara, eu consigo dar conta disso. Por mais que de repente tenha dificuldade, por mais que de repente em algum determinado momento você teve que acordar 3 horas da manhã para pegar para estudar aquilo, em algum momento isso vai se conectar. E o se dar crédito é justamente não cair naquela vozinha que às vezes fica meio que matutando na gente, tipo, putz, mas você não manja disso ainda, você não vai conseguir fazer aquela entrega, e você olhar que também a gente não está sozinho. Igual eu tinha comentado no início, acho que a dica de ouro, e também uma coisa que a gente frisou bastante aqui, justamente no meio desses comentários, é de que se rodeie de pessoas e aí, essas pessoas vão conseguir, de alguma maneira, transportar essa mensagem que você quer trazer para elas, de que, cara, eu estou tentando. E aí, de alguma maneira, isso vai conseguir confluir, por mais que seja difícil, que talvez, vamos dizer assim, o mercado, em alguns momentos, esteja um pouco instável, em algum momento as coisas vão poder se conectar. E também a gente conseguir trazer um pouco dessa nossa autoconfiança também. Porque o que pode muitas vezes acontecer, especialmente numa transição de carreira, é a gente ficar desmotivado. A gente tomar muito não na cara, a gente fazer muitas entrevistas e de repente não conseguir ter a oportunidade de se mostrar como alguém que tem valor para poder entregar. E às vezes isso pode demorar um tempo para poder acontecer, mas justamente não se sentir intimidado diante dessas dificuldades que a gente possa enfrentar e ter resiliência também. De acreditar que em algum momento isso vai acontecer. Da hora. Da hora. É isso aí mesmo. Anota. Anota. Anota, anota. Anota. Mas você também tem uma missão, já você só aqui recebendo. Que dica você daria, Lucão, pro Valério, que ainda tá na transição, ainda tá procurando as suas experiências ali, suas oportunidades, tá estudando, mas tá recebendo um monte de não na cara e tá pensando em desistir. Eu vou reforçar o que ele disse. O seu passado não define o seu futuro. Então, o não de hoje
é a aprovação de amanhã. Só que, claro, você tem que saber lidar com os feedbacks. Feedback negativo, quando ele bem dado, ele te impulsiona. Então, por exemplo, cara, participei de processos seletivos que os feedbacks foram negativos. E eles me falaram por que foi negativo. E em cima disso, eu fui trabalhar. Eu fui desenvolver o que aquele feedback me passou. Então, se você passou pelo seu primeiro processo e foi não, tenta descobrir o motivo. Não desiste no primeiro não, não desiste no segundo não, não desista. O resultado vai vir. Essa é a maior dica que existe. E cerque-se de pessoas que acreditam no seu potencial. Às vezes você vai ter as pessoas que vão dizer assim, ah, mas pô, por que você estuda tanto, cara? Você investe tanto tempo nisso, não tá dando resultado. Pô, já tem 3 meses que você não sai pra beber ou não sai pra balada e não tá dando resultado. Cara, é só o começo. É só o começo. Não desiste no primeiro não. Insista e cerque-se de pessoas que acreditam no seu potencial. Da hora. Pessoas que vão te ajudar a chegar nesse próximo nível. Imagina se o Lucas tivesse desistido no primeiro não. Cara, eu ia estar desanimado. Ia ser só mais um na estatística. Só mais um. Hoje eu sou mais um na estatística daqueles que conseguiram superar. Aham. Diferente de ser mais um na estatística daqueles que desistiram. Da Para hora. mim, isso é o que me motiva pessoalmente, a estar do lado positivo das coisas. Da hora. E agora que vocês fizeram a transição, os dois já fizeram. Tecnologia é tudo isso mesmo? Nessa área? Será que é tudo isso mesmo? Se for de estresse, sim. Ai, meus cabelos tá caindo já. Olha, eu diria que é tudo isso mais um pouco. Não, aí Porque, cara, se a gente for ver, não tem um campo hoje que a gente não tenha contato. A não ser que seja de repente no meio do Oceano Atlântico, que não vai ter sinal de Wi-Fi por algum motivo disso. Mas o mundo hoje é permeado pela tecnologia. Ainda mais agora, por exemplo, com inteligência artificial, realidade virtual, tudo que está surgindo por conta disso. Igual você comentou, ainda que em tom de brincadeira, vai ter os estresse. Óbvio que isso vai acabar acontecendo, mas até aí, em qual campo também que não vai ter estresse? Ah, mas acho que o ponto justamente é você conseguir mensurar como trazer esse certo balanço, né, entre você estar dentro do mundo da tecnologia, que vai ter as suas cobranças, em qualquer outro lugar também, vai ter as suas inseguranças, ainda mais indo, por exemplo, de uma transição de carreira, mas a gente saber que no final das contas, eu acho que isso é um ponto muito importante. Dentro da área da tecnologia, a gente acaba entrando por conta das pessoas e aquilo que a gente cruza e produz dentro da área da tecnologia é para as pessoas. Acho que um dos pontos que a gente não pode esquecer é isso. Se a gente está criando essas tecnologias, se a gente está se envolvendo dentro desses projetos, não é para tipo ficar para qualquer lugar ou que alguém não vai utilizar aquilo. A gente está dentro de um projeto, a gente está dentro de uma entrega porque a gente quer que pessoas utilizem aquilo, que a gente acredita naquilo que a gente está construindo. Então acho que tudo isso é justamente olhar para além da tecnologia e ver que não é só aquele código que de repente a gente está programando ou a API que a gente está puxando dentro do commit, mas é ver que alguém no final daquela esteira, daquele deploy, vai estar utilizando essa feature que a gente acabou programando e de alguma maneira vai estar trazendo benefício para ela. da hora. Exato. Eu vejo a tecnologia como um legado. Eu imagino a minha filha usando tecnologias que eu posso desenvolver hoje. Da hora. Então, tecnologia, como diz Optimus Prime, é muito mais do que os olhos podem ver. Pô, que da hora, gente. Que da hora esse papo. Pra gente já ir chegando pro final, assim, não sei que vocês queiram falar outras coisas, mas eu quero puxar pro lado emocional. Cada um de vocês, né? Só dando missão aqui, ó. O que você falaria se você tivesse uma oportunidade hoje de falar pro Donadão lá atrás? E vai chegar a sua vez também. Eu quero ouvir ele também, cara. Cara, eu tiraria a carteirinha de psicólogo antes de tudo. Não, brincadeira. Mas eu olharia para o Donaldon lá atrás e diria que
ainda que de repente a gente não acredite a gente mesmo, por mais que de repente a gente venha de um outro background que não tenha nada a ver, igual aconteceu comigo, por exemplo, é, ver que mais do que a gente acreditar na gente mesmo, é justamente que aquele esforço que de repente a gente está trazendo, igual você colocou, que às vezes você vai tomando uma cara, que às vezes a gente vai encontrar dificuldades, até mesmo depois da gente ter entrado, vai ter N circunstâncias que vão fazer a gente duvidar da gente mesmo. É, parar para se observar, respirar um pouco e verificar que, cara, olha o tanto que eu já trilhei. Mesmo diante de tudo isso, mesmo de repente ainda não tendo entrado na área da tecnologia, mesmo ainda de repente não tendo conseguido aquele trampo que eu queria para dar uma condição melhor de vida, não só para mim, mas, por exemplo, para a família, é justamente observar que, ainda que não tenha acontecido, você já teve todo um progresso para conseguir chegar até onde você está. E não quer dizer que isso foi em vão. Quer dizer que está acontecendo, igual eu comentei, foi um processo. E está sendo um processo até agora, justamente de estar transicionando a cada momento que, de repente, eu me vejo diante de uma dificuldade e eu penso, tipo, putz, será que era isso mesmo? E dá aquele apertinho, tipo, não sei, será que eu devia ter ficado na psicologia? Então, né? Mas é justamente trabalhar um pouco desse respeito e paciência com a gente mesmo, de que não, pera lá. Às vezes nem todo mundo sabe de tudo, e a gente que está dentro da área da tecnologia, às vezes a gente olha para outras pessoas codando e pensa, cara, esse nega é foda, né? E aí a gente não sabe, de repente, que já teve tanto Stack Overflow atrás da pessoa, teve tanto ChatGPT, teve tanta coisa que essa pessoa não sabia e que acabou aprendendo. E a gente se dá essa oportunidade de constantemente estar revisando esse aprendizado e não se desmotivar no meio disso. Da hora, você mandou essa mensagem pro Danadão lá no passado, né? É, E ele vai agradecer o Danadão no futuro. Com certeza. Lucilo, que mensagem você se mandaria, velho, se você pudesse ter essa oportunidade? cara, eu diria que todo esforço valeu a pena. Top. Eu acho que eu resumiria tudo nessa simples frase. Porque são pontos diferentes, mas só você sabe o real esforço que você está fazendo por aquilo que você almeja. E aí eu certamente, a única mensagem que eu poderia falar para mim mesmo é que valeu a pena. E se eu só me arrependo de não ter começado antes, mas valeu a pena. Da hora. Da hora. Se eu tivesse a oportunidade de mandar uma mensagem pra mim, eu também fiz uma mini transição. Mas, cara, ouvindo tudo que vocês falaram aqui, eu fui me vendo, sabe, em cada um desses momentos. Na hora que vocês falaram de, tipo, cerca de pessoas, eu lembrei que lá atrás, quando eu tava pensando ainda, tiveram dois tipos de pessoas do meu lado. A primeira foi a pessoa que me incentivou a estar onde eu tô aqui hoje, né? Na verdade, várias pessoas me incentivaram a estar aqui onde eu tô aqui hoje. Mas um cara em especial, que um dia talvez eu quero trazer ele aqui, que foi o Luciano. Ele foi um diretor que eu tive e eu tava lá, assim, parado. Eu tinha feito um técnico de informática. E naquele técnico eu falei, cara, eu não quero saber de informática, não quero saber nada de tecnologia, eu quero ficar aqui de boa, quero fazer audiovisual. E trocando ideia com ele, eu vi que, cara, o meu propósito por detrás, aí enfim, eu tenho muito isso estabelecido em mim, ele poderia ser convertido na área de tecnologia. E aquela pessoa me motivou para que eu pudesse continuar estudando, continuar entregando, buscando oportunidades. E no meio desse rolê que eu tava ali, tipo, estudando, buscando oportunidades, compartilhando meu sonho com as pessoas, outras pessoas ficaram em volta de mim. Aí foram pessoas que talvez já tivessem tentado entrar ali na área, talvez tivessem feito os mesmos caminhos do que eu, só que elas desistiram no meio do caminho, elas se frustraram no meio do caminho e elas começaram a me desmotivar. Eu lembro claramente, cara, eu tinha entrado na CPFL, tava trabalhando ali legal, tava no meio da minha graduação, tava tipo assim, pra mim era uma fase, eu tinha muito claro pra mim, cara, tô aqui trabalhando como suporte na CPFL, é uma fase pra mim, tô mirando daqui, sei lá, daqui a alguns meses, onde eu vou estar em outro lugar, eu tô aqui, tipo, estudando pra isso, e eu comentava isso com a galera e eles falavam, ah, mano, eu também me formei, não sei o que você se formou, também estudei isso daí, tentei, ninguém chama, ninguém mais tá chamando você hoje não, velho. Tipo, continua aqui mesmo, tá de boa. E eu, por alguns momentos, mano, alguns momentos eu peguei e olhei, tipo, cara, é isso mesmo. O cara tá aí, ele tentou um monte de vezes. Ele não conseguiu, ele que tá aí, mó cota.
Eu que tô chegando agora, eu vou conseguir por quê? Aí, de novo, né? Lá atrás, teve um cara que me motivou, um cara que me deu o caminho das pedras, e uma outra pessoa me deu uma oportunidade, e aí eu pude mostrar todo o meu esforço, todo o meu empenho. Então, se eu pudesse mandar uma mensagem pro Gabriel lá de trás também, eu diria, cara, valorize as pessoas certas que estão ao seu lado. Porque vão ter várias pessoas ao seu lado, né? As que apostam no seu sonho, e querem sonhar e ver a realização do seu sonho com você, e as pessoas que tentaram, que sonharam também, desistiram do sonho, se frustraram, e talvez elas vão querer puxar, não puxar o seu tapete, porque ninguém faz isso por mal, eu acho. Mas que elas vão tentar te desmotivar no meio do caminho. Então, segue a voz do teu coração, se conecte com pessoas certas e acredite no teu potencial, que vai dar tudo certo. Exato. É isso. Top demais. Rapaziada, prazerzaço trocar ideia com Agradeço demais, vocês. Rodriguinho. Vocês são incríveis. Sucesso na carreira de cada um de vocês. Obrigado. Já estão tendo, né? Opa, E olhando aqui, eu acho que vocês fizeram a escolha certa. É, Foi eu isso. acho que a gente fez sim. Da hora, gente. Mano, vocês têm alguma consideração? Eu, nada. Tranquilo. cara, acho que uma consideração que eu teria é justamente de acreditar que a área da tecnologia não é só a área da tecnologia, Legal. mas de que aquilo por trás da tecnologia e as pessoas por trás da tecnologia importam, né? Porque hoje o mundo inteiro que a gente tem é, tipo, moldado por isso, né? E acho que a área que a gente se inseriu tem um grande potencial de transformar a vida das pessoas. Inclusive, é uma coisa que eu escuto demais o pessoal comentando aqui dentro. Acho que, inclusive, um dos grandes estopins aqui da Leva é justamente isso, de acreditar que aquilo que a gente faz pode transformar as pessoas. Eu sei que se a gente acreditar na gente mesmo, a gente também vai conseguir transformar a vida de outras pessoas. Por exemplo, essa iniciativa que você teve, Rodriguinho, de trazer a gente aqui para compartilhar um pouco disso e, quem sabe, é, transformar numa perspectiva que o pessoal está assistindo pode estar tendo de que, poxa, será que é isso mesmo? Será que eu devo continuar tentando? E por mais que seja difícil, talvez a gente se vê diante de algumas dificuldades, né? Igual todo mundo aqui acho que passou por esse momento. Saber que não é que vai ser um caminho sem dificuldades, mas de repente se a gente puder ter mais certeza entrando em contato com essas outras pessoas, né? Espero que a gente seja essas outras pessoas. Chama a gente, pô. Eu espero que elas Que está assistindo, falem né? aqui depois. Também isso seja o primeiro de uma série de Com outros que vem certeza. acontecer, né? Que você possa trazer aqui para o pessoal, de que acreditar não só na tecnologia, mas que a gente também pode trazer essa mudança para as outras pessoas também. Cara, top. Top demais. Você estava comentando um negócio, meu TDAH levou longe agora, hein? Você estava comentando sobre. Travei. Você tava comentando assim, você tava comentando, tinha uma coisa muito forte pra falar aqui. Ah. Não veio mais. Sofreu um Se bloqueio. perdeu, cara. sofreu um bloqueio, se perdeu aqui, velho. Vou lembrar daqui a pouco. Transição de pessoas, você acreditar no pessoal, a gente acredita na gente, na tecnologia. Nossa, transição de pessoas, transição de pessoal, transição de tecnologia. Mas foi antes ou foi agora? Nossa, Foi agora que você tava conversando agora, que eu, tipo, nossa, cara, o Donaldão falou um negócio, esperava terminar a fala dele pra falar isso aqui. De impulsionar pessoas. Lembrei agora. Nossa, nada a ver com o que você falou, mas eu lembrei agora. Aí, tá vendo? Você tava falando sobre esse espaço, né, que a gente tá tendo aqui. Não tem nome ainda. Se você quiser dar um nome, sugere aqui. Mas, meu, foi muito da hora, tipo, ter vocês dois aqui e foi pensado, tá, gente? Pode parecer que não, mas eu pensei. Porque são duas histórias diferentes, três, né, contando com a minha, e com, tipo assim, possibilidades que as pessoas possam se identificar. Eu tenho certeza que tem um cara que tá querendo fazer transição de carreira agora, que ele tá querendo mudar pra área de tecnologia, mas ele tem uma esposa, ele tem uma neném, ele tem um trampo, ele tá em choque. Ele tá tipo, mano, vou fazer, mas não sei. Eu tenho certeza que tem um cara que ele já fez uma graduação, ele ralou pra caramba pra se graduar, ele tá lá naquela profissão, mas talvez ele não seja completo lá. Eu tenho certeza. E eu sei que tem uma pessoa também que tá querendo, mas tem gente do lado dele que tá, tipo, segurando ele ainda. Falando, não, não vai dar certo, não. Fica aqui de boa. Fica aqui tranquilinho. Eu tenho certeza. E esse papo que a gente tá tendo aqui é um desejo, tá? É um desejo. Que ele consiga chegar nessas pessoas e falar, gente, é possível, sabe? Tem histórias e histórias, mas para quem se esforça,
Pra quem aceita o desafio, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. E vai poder lá no futuro falar assim, valeu a pena. Acreditei em mim mesmo. Consegui chegar. Velho, vocês estão aqui, eu tenho certeza que a experiência de vocês, a nossa experiência aqui, vai mudar vidas. Igual a tecnologia muda vidas, né? A gente tá aqui pra isso, velho. Pra, tipo, Sim. falar, velho, é possível, tecnologia muda vidas, muda histórias. Eu tenho um texto, não sei se sai pra todo mundo, vou deixar em algum lugar, em que eu decidi que a tecnologia um dia iria mudar a minha história, um dia iria mudar a minha vida. Vocês dois também fizeram isso. E tá mudando, né, Tá gente? mudando. Tá mudando. Tá mudando. A tecnologia, ela, hoje nesse processo, eu vejo a liberdade que ela pode trazer. Então, pessoal meu, se você, CLT, que tá tentando transicionar e tá com medo, com o frio na barriga, cara, não sofra disso. Se aventura. De verdade. Porque, cara, vale a pena. Vale a pena. Que a liberdade que a tecnologia pode proporcionar é muito alta para quem sonha em mudar de vida. Essa é a verdade. Mas, claro, se nessa conversa toda a pessoa não achar pelo menos é, 5 motivos, cara, para não desistir. Eu não tô falando para ela continuar, mas para ela não desistir da transição dela, ela precisa marcar uma consulta. Preciso marcar uma consulta. Ainda, ainda atende, né? Ainda clinica. Sim, sim, sim. Ela precisa Ah, marcar uma consulta chama o para Donadão. primeiro ela se resolver internamente e depois ela ter uma aula de tecnologia. É isso. Você tocou no ponto, talvez aí fica até como um adendo para uma outra oportunidade, para um outro podcast que você vai trazer aqui, Aham. que é justamente a questão da saúde mental dentro da área da tecnologia, né? Nossa, eu sou um dos mais afetados. Eu sou um dos- Mas pega muito, cara. Pega muito. Eu tenho certeza. Velho, vai ser sim um tópico. Tipo, fica aí, velho. Vocês que estão vendo a gente aí, será que. Mano, ó, vou trazer pra vocês aqui. Quero trazer sobre estudos, né? O que a gente tá estudando. Quero trazer a visão de um estudante de tecnologia e pessoas que já terminaram, tipo, ver se realmente é o que ele deseja mesmo, cara. Tipo, expectativa e realidade mesmo de estudante e quem já trabalha na área. Vai ter esse contato. Quero trazer aqui também. Virei, já sou um dev agora, para onde que eu vou? Faço uma pós, vou fazer um mestrado, existe ainda um caminho, uma carreira acadêmica, enfim, para quem está trabalhando dentro de um produto, dentro de um projeto. Quero trazer sobre neurodivergência na tecnologia, a gente falar com pessoas TDAH, autismo, e também falar sobre saúde mental e física, velho, dentro da tecnologia. Vai ter muito, mas muito, assim. Então, se você que tá aqui ouvindo, vai ser só dessa. Não, não vai. Talvez no segundo, terceiro não tenha nome. Se você ajudar a ter, vai ter, mas. Mas quero trazer, com certeza, Donadão, acho que você é o ideal pra estar aqui, velho. Ideal. Vai que você consegue resolver alguma coisa na minha cabeça. Aí na próxima vez eu crachazinho de psicólogo. Então. Tá bom. Porque, velho, é real, é real. Tipo assim, síndrome do impostor acho que é o começo. E é uma red flag muito grande. Tipo, tá aqui, síndrome do impostor, se resolve. Se você precisar, se você tiver oportunidade e, assim, a disponibilidade de conversar com uma pessoa da área da saúde pra te ajudar, top. Mas se esse monstro ficar muito grande na tua sala e virar uma ansiedade muito grande, e depois uma depressão, cara, não é o intuito, tá ligado? A gente quer trabalhar bem, leve, você falou de leveza, e tranquilo, velho. Tem coisas que eu não sei, tudo bem. No dia a dia nosso vai ter umas letras vermelhas ali de erros, faz parte. Depois daquele. Normalmente é só pontos e vírgula que alguém esquece. Geralmente é. Geralmente não. Às vezes não. Mas vamos falar sobre saúde mental, cara, na área de tecnologia. Porque, assim, uma das pesquisas que. Mudando de assunto já, gente. Mas uma das pesquisas que eu acompanhei é que tem aumentado muito o nível de ansiedade e depressão dessa geração que a gente está vivendo. E eu sou a geração TikTok também. E na área de tecnologia. Né? Então acho que é super, mano, urgente a gente falar sobre isso. E red flags, pontos de atenção e como, né, se tratar, buscar ajuda, auxílio e tudo mais. Sim. Espero que ninguém que chegue nisso, mas. Não, Não. não. E
Eu queria agradecer você, Rodrigo, por dar a oportunidade para a gente estar aqui conversando com o pessoal, contando um pouco da nossa história também, conhecendo um pouco mais de você também, que eu não sabia que você tinha feito essa transição de carreira também igual a gente. Então, muito obrigado também pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho do seu tempo. Eu que agradeço, dona Não. É nóis, mano. Quero agradecer a oportunidade, obrigado. Obrigado não só por estar aqui, mas você é uma das pessoas que eu costumo falar que me mentora, né? Então, tenham pessoas que te mentorem, é importante, gente. Mas agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco desse processo que você acompanha de perto e poder falar sobre isso e impulsionar pessoas, para mim, pro Donadão e pra gente, é muito importante. Gabriel, obrigado. Tamo junto, mano. Tamo junto, mano. Tamo junto. E eu que queria agradecer vocês dois, velho. Sério, de verdade. Na hora que eu pensei nisso, vocês dois vieram na minha cabeça. Não tô brincando. Os dois vieram na minha cabeça. Você por estar passando por essa transição. E quando eu fui te chamar, você falou, mano, consegui. E você por ser, mano, você por eu conhecer sua história. Eu saber como que foi todo o seu processo ali. Desde aula de inglês. Psicologia eu não conhecia mesmo, não. Mas aula de inglês. E saber, cara, a referência que você é hoje aqui dentro na área de DevOps. Cara, estrategicamente e também porque eu gosto muito dos dois, trouxe vocês dois aqui para esse primeiro encontro. Ainda não tem nome. Esse primeiro encontro. Ajudem o Valério. Ajudem o nome. Esse primeiro encontro e eu tenho certeza que eu não poderia ter uma escolha melhor. Obrigado por vocês terem vindo aqui, compartilhar a história de vocês, os desafios e os conselhos de vocês para todo mundo que precisa. Valeu de verdade, gente. Valeu, Rodrigo. Tamo junto. E eu queria agradecer o Maicão também. O Maicão tá aqui hoje ajudando nós. Fala, Maicão. Tá ajudando a gente aqui, operando aqui. A Leva por ter esse espaço aqui pra gente gravar hoje. E é nóis, galera. Tamo junto. Tamo junto. No Não Sei O Que Cast. Valeu! Valeu!